Fala galera, meu nome é Thiago Menezes, sou membro do PET Elétrica UFBA e hoje vamos falar um pouco sobre trigonometria. Então, para entender um pouco sobre trigonometria, é importante que se entenda um pouquinho também sobre esse cara aqui, o triângulo retângulo. E o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, como você queira chamar, como esse aqui da figura. E no triângulo retângulo, nós temos nomes específicos para os seus lados, né? Nós temos os catetos. O que são os catetos? São os lados que formam o ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, nós temos um cateto que é o cateto B, o cateto A, e temos a hipotenusa, que nesse caso aqui seria o lado C. E como se identifica a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou o lado maior do triângulo retângulo. Mas eu prefiro que vocês memorizem como o lado oposto ao ângulo de 90 graus, porque às vezes assim você não vai encontrar na sua prova um triângulo bonitinho que nem esse. Às vezes vai encontrar algo parecido com isso aqui. Finge que tá tudo certo e que isso aqui é um triângulo retângulo. Não é, mas finge que é. E aí você pode ficar na dúvida, pô, qual a hipotenusa aqui que eu preciso saber para resolver minha questão? Então, se você memorizar que é um maior lado do triângulo retângulo, você pode se confundir. Mas se você memorizar que é o lado oposto ao ângulo 90 graus, você vai ver o ângulo 90 graus, lado oposto esse lado aqui. Nesse caso, seria o nosso lado C aqui, nossa hipotenusa. Lembrando que A, B e C são apenas nomes que você dá, entendeu? Você pode dar lado A, lado B, lado C, lado H, como você quiser. Muitos livros vão chamar a hipotenusa de lado A, lado H, enfim, tanto faz. Importante que eles estejam colocados no local correto. E para trigonometria, que é o assunto do nosso vídeo, nós vamos falar sobre três caras, né? Que vocês já devem ter ouvido falar: seno, cosseno e tangente, que se relacionam muito bem com o triângulo retângulo. Vou mostrar por quê. A fórmula do seno de um ângulo, seno de x, seno de y, nesse caso aqui nós temos alfa e beta, mas podia ser qualquer nome, mas enfim, de forma genérica, né? A forma do seno de x é igual ao cateto oposto em relação ao ângulo x, dividido pela hipotenusa. Vou botar a hipotenusa H aqui. No caso do nosso ângulo aqui, nosso ângulo alfa, nós temos que seno de alfa é igual ao cateto oposto. Qual é o cateto oposto a alfa? É o cateto B. Cateto oposto sobre hipotenusa, que é C, que nunca vai mudar, para o mesmo triângulo. E para beta, que é nosso outro ângulo, nós temos que seno de beta é igual ao cateto oposto, mas dessa vez cateto oposto a beta. O ângulo mudou, o cateto oposto muda. O cateto oposto a beta é o lado A. Cateto A, como vocês quiserem. Dividido pela hipotenusa, que para o mesmo triângulo não muda. Hipotenusa vai ser C nesse caso desse triângulo aqui. E além do seno, nós temos o cosseno também. Cosseno de um ângulo x, ele é igual ao cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É aquele cateto que não é oposto. Só temos dois. Ou também o cateto que está ao lado do ângulo, o cateto que forma o ângulo. São maneiras de você memorizar qual é o cateto adjacente. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Nos casos aqui dos nossos ângulos alfa e beta, desse triângulo retângulo que temos aqui, nós temos que o cosseno de alfa, olha, minha letra está ficando mais bonita. Cosseno de alfa, ele é igual a cateto adjacente. Qual é o cateto adjacente a alfa? É o cateto A, é o cateto que forma o ângulo alfa. É o cateto que está ao lado do ângulo alfa. Então, cateto adjacente, nosso cateto A aqui,
dividido pela hipotenusa C. E o cosseno de beta é igual ao cateto adjacente também, porém o cateto adjacente a beta, que nesse caso aqui é o cateto B, dividido pela hipotenusa. Então, vocês perceberam que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta e o cosseno de alfa é igual ao seno de beta? Aqui, ó, seno de alfa, B sobre C. Cosseno de beta, B sobre C. Seno de beta, A sobre C. Cosseno de alfa, A sobre C. São iguais. Por quê? Isso não é por acaso. Ângulos complementares, o que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma entre eles seja igual a 90 graus. E isso aqui é facilmente visualizado. Nós temos que alfa e beta são complementares. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, se vocês não estão conseguindo, caso alguém não esteja conseguindo visualizar, nós temos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo ela é igual a 180 graus. Então vamos começar. 180 é igual à soma dos ângulos internos. Quais são os ângulos internos? Nós temos um ângulo de 90 graus, que sabemos o valor, mais alfa, mais beta. Passando 90 para o outro lado com sinal trocado, nós vamos ter que 180 menos 90 é igual a alfa mais beta. Para terminar, alfa mais beta, 180 menos 90 dá 90. 90 graus aqui, né? Então, é justamente isso que são ângulos complementares, ângulos cuja soma seja igual a 90. Aqui nós temos que alfa e beta igual a 90. Quando isso acontecer, o seno de um ângulo vai ser igual ao cosseno do outro. Aqui, como vocês podem ver, seno de alfa igual cosseno de beta, seno de um igual cosseno do outro, e cosseno de um igual ao seno do outro. Mas ainda tem mais um cara para a gente falar. Tangente de um ângulo, tangente de um ângulo x, ela vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Uma maneira de memorizar essa fórmula aqui, um macete, é tangente igual a coca. Você gosta aí de uma coca, então você já fica fácil para você. E para nossos ângulos em questão aqui, vamos ter que a tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto de alfa, lembre-se, sempre do ângulo, que é o B. Cateto oposto de alfa é B. Dividido pelo cateto adjacente a alfa, que é A. É B sobre A. E a tangente de beta, nosso outro ângulo aqui, até ficou feio. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui para ficar... Continuou feio, mas vai assim mesmo. A tangente de beta é o cateto oposto a beta, que é A, dividido por B. Temos outra fórmula para tangente também, que já está aqui. Tangente de um ângulo, x no caso, é igual também a seno de x sobre cosseno de x. Vou fazer uma demonstração de um dos ângulos que temos aqui. Vou usar o ângulo alfa. E com beta vai ser a mesma coisa, mas eu vou fazer para mostrar para vocês. Nós temos aqui, ó, seno de alfa igual a b sobre c. Vou botar aqui primeiro. Tangente de alfa igual a seno de alfa
sobre cosseno de alfa. Deixa eu descer um pouquinho a tela aqui para ter mais espaço. Sobre cosseno de alfa. E temos aqui que seno de alfa ele é B sobre C. Nós temos que igual aqui, seno de alfa, B sobre C, cosseno de alfa, A sobre C. A sobre C. E fazendo aqui divisão de frações, para quem não sabe, divisão de frações a gente faz que conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, assim que se resolve a divisão de frações. Nossa primeira fração é B sobre C, nossa segunda fração é A sobre C, vamos inverter a segunda, vai ficar C sobre A. Aqui nós temos o sinal de multiplicação, aqui no meio. Temos C embaixo, C em cima, multiplicando, né? Como é multiplicação, nós podemos cortar os que são iguais. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. Multiplicando, nós vamos ter a resposta aqui, B sobre A. Que é exatamente o que está aqui, fazendo pela fórmula da Coca, né? Nós temos tangente de alfa, B sobre A, e tangente de alfa igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa, que nós descobrimos aqui em cima. Nós chegamos a esse valor aqui, B sobre A também. Deixa eu botar aqui para... Vou botar a tangente de alfa aqui, do lado. Tangente de alfa. Para fixar esse conteúdo que vimos nessa aula, preparei uma questão aqui. Ela é da UFPI e a questão diz o seguinte: um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1.000 metros, a altura atingida pelo avião em metros é... Então ele quer saber a altura do que o avião vai estar depois de 1.000 metros. Vamos desenhar o problema aqui com a régua, com auxílio da minha régua aqui. Aqui fala que a região sobrevoada pelo avião seja plana, então a região plana. Nós vamos ter, depois que ele decola, ele forma 30 graus com solo. Então aqui ele quer saber a altura H, que é essa altura aqui. Lembrando que a altura, quando você vai calcular a altura de qualquer coisa, sempre é formando 90 graus em relação ao solo, à superfície, enfim. O avião ele está aqui, bem aqui. Aqui nós temos que a distância percorrida pelo avião é de 1.000 metros. 1.000 metros. Então, 1.000 metros aqui. E o ângulo aqui, ele é de 30 graus. Vou escrever com texto que vai ficar mais fácil, porque ele está muito pequeno. 30 graus. Aqui ele não nos dá informação na questão, mas teoricamente quem está estudando trigonometria tem condição de saber que qual é o seno, cosseno e tangente do ângulo de 30, 45, 60 e mais alguns outros. Não falei disso ainda nesse vídeo, vou falar no próximo. Mas como a questão não deu e vocês ainda não viram, né, não falei sobre isso ainda, eu vou dar a informação aqui. Seno de 30 graus, ele é igual a 1 sobre 2. É a única informação que nós precisamos para resolver essa questão, para descobrir essa altura H aqui, que é o que ele pergunta. Deixa eu botar aqui que é o... Chamar a altura H minúsculo, né?
Ficar bonitinho. E aqui, enfim, vamos calcular aqui. Nós temos um ângulo, nós temos a hipotenusa, que é esse valor aqui, que é 1000. Lembra, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, essa é a nossa hipotenusa. Nós temos um ângulo e nós queremos saber a altura. A altura, nesse caso aqui, vai configurar o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, cateto oposto sobre hipotenusa, a gente viu aqui mais para cima, que cateto oposto sobre hipotenusa é igual ao seno do ângulo. Então, nós temos que seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é o nosso Hzinho, tá torto aqui, que é o nosso Hzinho, dividido pela hipotenusa que ele deu na questão, que é 1000 metros. Nós temos aqui a informação que a questão não deu, mas você tem condição de saber. Vamos ver isso no início do próximo vídeo. Seno de 30 é igual a 1 sobre 2, que é igual a H dividido por 1000. Fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, também conhecido como cruz credo, nós temos que 1000 vezes 1 é igual a 2 vezes. Aqui não tá bom não. Agora sim. 2 vezes H. Nós temos que H vai ser igual a 1000 sobre 2. E aí chegamos à nossa resposta. H igual a 500. 500 o quê? 500 bananas? 500 maçãs? Não. 500 metros. Unidade, galera. Sempre importante colocar unidade aí. Ou também, se você quiser transformar, 0,5 quilômetros. Então, com essa questão aqui, a gente poderia pedir outras coisas, como, por exemplo, se eu quisesse saber, por exemplo, o cosseno desse ângulo aqui. Com as informações que temos aqui, nós já conseguimos dizer, sem saber nem qual é o ângulo. Lembra, eles aqui são ângulos complementares. Então, seno de um, cosseno do outro. Só para fixar o conteúdo visto em aula, né? Vou botar que esse aqui é o ângulo B, vai. O cosseno de B seria igual a 1 meio também, pois é complementar a 30 graus. Seno de B igual a 1 sobre 2. Enfim, você pode testar, ver qual é o lado que está aqui, o do outro cateto, enfim, por Pitágoras, enfim, você pode brincar com essa questão aí. E, enfim, fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!